fala, Chivinha. Boa tarde. Fui lá atrás pegar o laser do W Marcão. Tive que dar uma caixa de bombom. Olha só, diferente de todas as aulas que eu vi, eu não vim aqui, eu não estava aqui de manhã, eu cheguei ao meio-dia, dormi, né? E eu vi que os professores todos fizeram uma revisão de todos os conteúdos e tal. Eu fiz diferente, eu resolvi trazer uma coisinha que a gente não viu em aula. Aqueles que foram meus alunos, a gente não viu em aula. Também não é uma novidade muito grande, eu ainda vou falar de química orgânica. Só que eu vou abordar uma parte da matéria ali que é, assim, confessando assim, eu achava as questões dessa matéria que caíam, eu achava praticamente impossíveis de serem respondidas, porque eu não enxergava a resposta, não percebia como é que eu fazia para achar a alternativa certa da questão. E estudando legal, assim, percebi que realmente não tem muito mistério, é uma questão de análise da estrutura, inclusive leva em conta aspectos da química A, que a professora acabou de falar. Tá? Eu vou falar a respeito de solubilidade e pontos de fusão e de ebulição desses compostos, porque é recorrente nas questões da URGS cair comparação, o álcool tal, ou o ácido carboxílico tal, qual que é mais solúvel em água, qual que é menos solúvel, qual que deve apresentar o maior ponto de fusão, o maior ponto de ebulição, como saber isso? Tá? Então eu vou abordar essa parte aí com vocês, que tem caído questões aí. Tá? Então, propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Tá? Tá? A parte da solubilidade, como é que eu vou saber, mais um clique, como é que eu vou saber como é que eu vou encontrar a resposta da solubilidade? Tá? A solubilidade em água, né, obviamente, ela vai ser proporcional à polaridade da molécula. Né? A água é polar, aquela coisa toda, né? Não precisamos nos alongar muito sobre isso, mas o composto, quanto mais polar ele for, o composto orgânico, no caso, quanto mais polar ele for, mais solúvel em água ele vai ser. Né? Ponto de fusão e ponto de ebulição é proporcional à interação que as moléculas têm umas com as outras. Aí vai ser levado em conta o quê? Os dipolos que tem na molécula, se tem pontos de hidrogênio ou não, é a interação de uma molécula com outra. Tá? Porque assim, eu gosto de pensar em pontos de fusão e ponto de ebulição, eu gosto de pensar no ponto de ebulição, porque para uma molécula ebulir, ela que está lá fazendo ligações intermoleculares com as suas vizinhas, tá? Para ela ebulir, para ela passar para o estado gasoso, ela tem que vencer aquela barreira de energia, que é receber do calor. Aí tu para e pensa comigo, se a ligação que umas moléculas têm com as outras for forte, tipo, estou aqui dentro do palco, né? Em cima do palco, aqui estamos todos no estado líquido. Vou ebulir no momento que eu sair daqui, só que aqui tem várias moléculas indo comigo. Vai ser difícil, ou seja, vou ter um alto ponto de ebulição. Vai ser difícil eu ebulir se a ligação que eu tiver com as moléculas aqui for forte. Agora, se a ligação que eu tiver com as moléculas iguais a mim for fraca, uma pouca quantidade de energia já vai ser suficiente para que eu consiga ebulir. A gente vai ver lá nos compostos orgânicos como que são como que é a polaridade daquelas moléculas e como que são as forças de interações entre elas. Tá? Lembrando que aquilo que a professora acabou de falar, eu escrevi aqui, ó, né? Ali estava lá no slide dela, na hora que ela falou de ligação intermolecular, a ponte de hidrogênio ela é mais forte que a atração que tem entre as moléculas polares, que é mais forte que a atração que existe entre moléculas apolares. Aí a gente vai ver, eu vou explicando ali nas moléculas pelas funções orgânicas que eu vou abordar. Falando agora de hidrocarboneto, tá? No caso dos hidrocarbonetos, né, só hidrogênio e carbono, hidrocarbonetos são apolares. A água é polar ou apolar? Polar. A água é polar ou apolar? Polar. Polar. Então, se os hidrocarbonetos são apolares, o que se espera de solubilidade para eles? Alta ou baixa? Baixa. Né? Não vai rolar solubilidade para hidrocarboneto se eles são apolares. Então, já lembre, né, que se for comparar hidrocarboneto com alguma outra função, normalmente o hidrocarboneto vai sair perdendo no quesito de
solubilidade, porque eles são bem apolares, tá? Aí assim, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição, ele vai aumentar conforme aumenta o número de carbonos, o peso molecular. Aí eu botei ali, né, um resuminho, tipo, não tem que decorar, pelo amor de Deus, tá? Ali, 1 a 5 são gases, por exemplo, assim, ó, metano, etano, propano, butano, né? Gás de cozinha, são hidrocarbonetos. Aí, de 6 a 17 são líquidos, ali dentro dali estão os octanos da gasolina, líquido, certo? Aí, acima de 17 são sólidos, as parafinas. É só para a gente ter uma ideia. Por que, para e pensa comigo assim, ó, por que vai aumentar o ponto de ebulição, ponto de fusão da molécula, se aumentar o número de carbonos? Porque aumenta o peso dela, fica mais gorda, não se movimenta com tanta facilidade, né? Tava aí o Marcão para provar. Agora ali, ó, veja, os álcools. Eu nem queria mesmo. Olha só, os álcools têm uma parte polar na molécula, que é quem? A hidroxila. A hidroxila ela é polar porque está lá o oxigênio, e o oxigênio é altamente eletronegativo, só perde para o flúor. Não. Eu queria pegar minha guitarra. Olha só, tem lá a hidroxila, aí a hidroxila tem o oxigênio só perde em eletronegatividade para o flúor. Inclusive, se por um acaso aparecer uma questão de eletronegatividade lá na prova, da Química A agora falando, metendo o bedelho na matéria da professora Andréia ali, da Joelma no caso, se aparecer alguma questão cobrando eletronegatividade, a eletronegatividade é aquela que cresce em direção aos gases nobres e tal, a flechinha vai para a direita e vai para cima, mas às vezes eles fazem uma sinuca, porque a gente decora, o flúor é o mais eletronegativo, beleza. Só que se eles perguntarem para ti assim, para quem lembra da tabela periódica de cabeça, se eles perguntarem entre o oxigênio, que está ao lado do flúor, e perguntarem também no cloro, que está embaixo, qual que tu vai escolher? Pela posição não tem como saber, a não ser que tu tenha decorado. Eu vou dar uma dica para vocês. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Conhece essa frase? Já ouviram falar? Fui, flúor. Ontem, oxigênio. No, N, né, do nitrogênio. Clube, Cl de cloro. Briguei, Br do bromo. E, né, vou pedir uma licença para o professor de português. I, que seria o iodo. Saí, S do enxofre. Correndo, C do carbono. Para, P do fósforo. O, aí o deixa quieto. O H do hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Não tem que ficar querendo decorar letra por letra, decorar frase, né, pelo amor de Deus. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa é a ordem de eletronegatividade. Então, fui, o F é o mais eletronegativo, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Ele confere polaridade à molécula. Só que olha só, se tu tem um álcool com a cadeia grande, tipo aquela molécula ali na direita, ó, ela acaba que perde muito da sua polaridade, porque boa parte da molécula ali é apolar. Porque se vocês puserem a mão em cima do OH, não estou enxergando o OH, então tu está vendo um hidrocarboneto, né? Tu está vendo uma cadeia de carbonos grande e apenas uma hidroxila pequenininha lá na ponta. Então aquilo ali, aquela cadeia grande que está aparecendo ali, ela é muito mais apolar do que polar. Por isso que está escrito lá, ó, eles são muito solúveis até 3 carbonos. Os álcoois a partir de 4 carbonos, aí a molécula passa a ser mais apolar do que polar. Então, vocês vão ver que esse tipo de raciocínio vai continuar aparecendo aí, vai continuar repetindo nas outras funções orgânicas. A gente que estudou lá nomenclatura de trocentas funções orgânicas, a gente começa já a assimilar as regras do lance de numerar a cadeia sempre pelo lado mais próximo do grupo funcional e tal. As regras vão se repetindo, poucas coisas mudam. Aqui também vai acontecer isso, tá? Esse negócio de à medida que a cadeia aumenta, isso aí vai aparecer várias vezes.
Então, pensa comigo, olha só, gurizada, eu botei o etanol ali, né? Se tu vai procurar numa tabela de solubilidade e aparecer lá o etanol, vai estar escrito solubilidade infinita. Quer dizer que tu consegue misturar água e etanol em qualquer proporção. Pouquinho etanol ou pouquinha água, não interessa, eles vão se misturar sempre. Por quê? A maior explicação está na polaridade e um outro quesito bastante importante no caso dos álcoois. O OH dá margem para o quê? O OH dá margem para que tipo de interação com a água? Pontes de hidrogênio, já. O OH do álcool, a hidroxila do álcool, dá margem para que ele faça pontes de hidrogênio com a água. Aí fechou todas. Se é uma molécula pequena, polar, e com pontos de hidrogênio, tudo perfeito para fazer, para ser solúvel. Agora, se a molécula for grande, não vai rolar. Tá? Eu me alonguei bastante aqui nos álcoois para vocês entenderem o conceito da coisa no geral. Nos outros slides agora a gente vai ser mais tocado. Tá? Ácido carboxílico, tem ali a carboxila, né? O grupamento ali, um carbono com dupla O e OH. Parem para pensar comigo, tá? Vamos raciocinar, gurizada. O que vocês acham que vai trazer mais polaridade para uma molécula? Vamos comparar, vamos pensar assim, eu nem botei no slide porque ia ficar muito amontoado, compostos diferentes em slides de outras funções, ia dar problema na cabeça. Mas pare e pensa comigo assim, um álcool de 3 carbonos e um ácido carboxílico de 3 carbonos. Qual que seria mais solúvel em água? Vocês concordam que os dois têm uma hidroxila? O álcool tem hidroxila, o ácido carboxílico também vai ter, que é parte do grupo funcional dele, certo? Então vai ser o mais solúvel em água aquele que conseguir maior polaridade. Quem vai conseguir maior polaridade? Um álcool ou um ácido carboxílico? Pense em qual que tem um grupo mais forte ali. O ácido tem 2 oxigênios ali, fica muito mais polarizado. Então, se eu vou comparar assim, ó, um álcool de 3 carbonos, um ácido carboxílico de 3 carbonos, ácido carboxílico de 3 carbonos será mais solúvel, porque consegue ser uma molécula mais polar do que a do álcool. Tá? Então, comparação a gente já vai vendo, né? E eu coloquei ali, eles são solubilidade de água até 4 carbonos são completamente solúveis. A partir disso, não rola mais. E acima de 10 carbonos começam as gorduras, os óleos, ácidos graxos, que daí vocês já sabem de antemão que não dissolve em água, né? Ou tenta limpar a mancha de gordura num pastel com um paninho d'água, vai sair? Um paninho d'água é bom, né? Um paninho molhado, quer dizer.